Eu me sinto à vontade, muito embora não faça parte desta igreja local, porque o apóstolo Paulo diz assim: assim já não sois forasteiros nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e da maravilhosa família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, dos quais Jesus Cristo é principal pedra de esquina, no qual todo edifício cresce para templo do Senhor. Então somos uma família, a maravilhosa família de Deus. Eu gosto muito sempre dos escritos de Paulo. O Espírito de Profecia afirma que ele foi o campeão do cristianismo. Ele desbravou o mundo conhecido de sua época, ele construiu igrejas, ele edificou igrejas, ele orou por elas, ele as instruiu, ele as orientou, e seus ensinamentos, inspirados pelo Espírito Santo, são transmitidos e são válidos para nós até o dia de hoje. O texto que nós escolhemos para estudar juntos está em Filipenses, no capítulo 4, os versículos 16 em diante. Filipenses capítulo 4, versículos 16 em diante. É maravilhoso ouvir o barulho da movimentação das páginas do livro sagrado. Minha Bíblia, na versão Almeida e corrigida, então se vocês notarem alguma pequena diferença, não há problema. O importante é o conteúdo da mensagem. Filipenses 4, versículo 16, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Meus queridos, se existe alguém, ou existia alguém que poderia viver cabisbaixo, curvado diante dos problemas da vida, esse alguém era o apóstolo Paulo. Ele foi perseguido, ele sofreu naufrágio 3 vezes, ele sofreu perigos de viagens, ele sofreu perigos de salteadores, ele sofreu perigos dos da sua nação, ele foi 5 vezes açoitado, ele recebeu 5 quarentenas de açoites, ou melhor, 39 quarentenas de açoites menos 1. Mas o apóstolo Paulo era um homem alegre. E ele nos recomenda: alegrai-vos sempre no Senhor. Muitas pessoas têm uma impressão equivocada de que Jesus era uma pessoa que não sorria, que não era alegre. Meu querido, se você tem isso em mente, sua visão a respeito do cristianismo está completamente distorcida, completamente equivocada. Jesus era uma pessoa alegre. As pessoas que são tristes, as pessoas que têm o temperamento relativamente acabrunhado, elas não atraem outras pessoas. Mas se você for ver a história de Jesus, você vai perceber que ele vivia rodeado de pessoas, tanto ricos como pobres, cultos, iletrados, todos tinham prazer de estar perto de Jesus. E por quê? Porque ele era uma pessoa alegre. Antes de ingressar no ministério,
da pregação da palavra, Jesus trabalhou na carpintaria de seu pai José. E ali, enquanto trabalhava, ele cantava louvores a Deus. E quando ele percebia alguém triste, ele também começava a cantar, levando assim alegria e esperança aos corações abatidos pelo cansaço, pelo estresse, pelos problemas do dia a dia. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, versículo 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Que esperança? Nós cristãos temos a esperança da volta de Cristo. Nas nuvens do céu, em poder e grande glória, que maravilha! Você pode ser alegre porque você tem esta esperança, esta fé em seu coração. Então, não devemos ser pessoas tristes, não devemos ser pessoas vergadas sob o peso dos problemas do dia a dia. Nós temos esta esperança de ver Jesus voltar. Outra esperança que nós temos é a seguinte, de termos a vida eterna. Não ter mais uma vida de 70, 80 anos. Quem sabe, como uma irmãzinha lá da minha igreja, da igreja de Vila Prudente, onde eu congregava, a irmã Maria Amélia Kazan, ela viveu até os 99 anos de idade. Uma cristã exemplar. Mas nos últimos 3 anos ela já não podia ir até a igreja. Por quê? Por causa do peso da idade. Quando Jesus voltar, ele nos dará o toque da imortalidade. Nós temos a esperança de rever também aqueles nossos queridos que já dormiram o sono da morte. Eu acredito que todos nós já tivemos esta experiência dolorosa, essa experiência aguda, essa experiência que parece uma flecha a perfurar a nossa carne diante da morte. Pois bem, lá, quando Jesus voltar, a morte deixará de existir. Jesus vai aniquilar o poder da morte para sempre. Então você pode ser alegre, você pode ser feliz, porque o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos na esperança. E lá em Salmo, no capítulo 97, o versículo 12, o salmista diz assim: alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e cantai louvores à memória da sua santidade. Vejam só, nós só podemos ter a alegria verdadeira como cristãos, porque esta alegria tem que vir do Senhor. É de estar conectado na fonte verdadeira da alegria, mesmo porque os frutos do Espírito Santo são os seguintes, só os 2 primeiros: amor, alegria. O segundo fruto do Espírito Santo, relacionado pelo apóstolo Paulo, é a alegria. É quando nós estamos conectados com a fonte da alegria, é que nós podemos ser verdadeiramente alegres também. Não uma alegria produzida por uma falsa esperança, não uma alegria produzida pelo barulho do mundo, por piadas grosseiras, mas uma alegria verdadeira. E o apóstolo Paulo prossegue: perto está o Senhor. O Espírito Santo trabalha constantemente para alcançar os corações que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Isto é um fato. Você vai perceber, ao ler a sua Bíblia, que a iniciativa de reatar relacionamentos quebrados entre Deus e o homem nunca é do homem. A iniciativa de religar, a iniciativa de estender a mão, parte sempre do nosso Criador. Ela não parte do homem. Se bem que Deus, por meio do Espírito Santo, esteja trabalhando nos corações, Ele está especificamente perto de algumas pessoas. Quem são essas pessoas que o Senhor está perto? Abra sua Bíblia em Salmos 34,
versículo 18. Salmos 34, versículo 18. Aí, a palavra de Deus vai mostrar para mim e para você de quem o Senhor está perto. Quem são estas pessoas de quem o Senhor se agrada de estar perto? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e sara os contritos de espírito. É destas pessoas que têm o coração quebrantado, que são contritos de espírito, que o Senhor Deus tem prazer de estar ao lado. Por quê? O que significa uma pessoa contrita, uma pessoa abatida? É no sentido de quando o Espírito Santo fala ao seu coração, mostrando que foi o seu pecado, a sua desobediência, que levou Jesus à cruz do Calvário. Ele foi crucificado ali no madeiro por causa especificamente do seu pecado, da sua desobediência, e você não resiste ao apelo, ao chamamento do Espírito Santo, o seu coração se mostra contrito. Mas você não fica abatido nem contrito todo o tempo. Isso basta para que você receba a Jesus. E com Jesus venha a alegria. Então, tornam-se verdadeiras também as palavras de Cristo no Sermão do Monte, o maior sermão pregado em toda a história da terra, onde em uma das bem-aventuranças ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando nós reconhecemos que a nossa desobediência levou Jesus à cruz, Ele mesmo nos consola. Vejamos um outro texto no qual a Bíblia identifica de quem o Senhor está perto. Salmo 145, versículo 18. Salmo 145, versículo 18, afirma o seguinte: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Olhe, é fato que todos nós somos filhos de Deus por criação, mas é fato também, não existem pessoas que nós temos mais prazer de estar ao lado, porque elas são agradáveis, porque elas se identificam conosco, porque elas têm os mesmos princípios, porque elas têm gostos semelhantes. Por isso nós temos prazer. E o Senhor Deus tem prazer em estar ao lado das pessoas que o buscam, das pessoas que têm intimidade com Ele, das pessoas que têm ligação com Ele. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Não é um encontro de vez em quando, não é um encontro uma vez por semana que eu e você temos com Deus. Deus quer que todos os dias nós separemos um tempo, uma fração de tempo para estarmos assentados aos pés dele, para aprender dele, que é manso e humilde de coração. É isto que as Sagradas Escrituras estão nos ensinando. Mas o apóstolo Paulo prossegue: não andeis ansiosos por coisa alguma. Meu querido, se existe uma porta de entrada para a depressão, para a síndrome do pânico e outros males psíquicos que assolam a humanidade, esta porta chama-se ansiedade. As indústrias farmacêuticas, eu não sei se tem aqui o filho do irmão Marco, né, que trabalha com medicamentos. Não sei se tem outras pessoas que trabalham para laboratórios. Mas as indústrias farmacêuticas faturam milhões de reais, de dólares, com a venda de medicamentos para minimizar os efeitos da ansiedade. E a ansiedade mal curada
a ansiedade maltratada, a ansiedade não solucionada, como afirmei, ela abre uma porta para que a depressão se instale na vida da pessoa, seja ela não cristã ou cristã. Percebe? Eu não sou contra você utilizar medicação para tratar a ansiedade. Mas, em primeiro lugar, note o seguinte: vamos seguir o que recomenda a palavra de Deus para nós. E o que ela diz? Não andemos ansiosos por coisa alguma. Isso significa o quê? Não devo andar ansioso pela busca de um emprego. Não devo andar ansioso por uma doença na família. Não devo andar ansioso por um distúrbio no lar. Por nada. Por nada. Percebem? Esse é o conselho do apóstolo Paulo para nós. Não andarmos ansiosos de forma alguma. O apóstolo Pedro, tratando no mesmo tema relacionado à ansiedade, no capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: humilhai-vos, pois, perante a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, você já ouviu, olha que interessante, não é? Alguns pregadores dizerem assim: esta semana eu profetizo que você vai arrumar um emprego. Você já ouviu falar nisso? Esta semana eu profetizo bênção na sua vida. Meu querido, como é que alguém pode profetizar bênção ou alguma coisa na sua vida, se a palavra de Deus é assim: para que a seu tempo, no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é para que no tempo de Deus ele nos exalte. Não é quando você quer, não é quando você quiser, não é quando eu querer, é quando Deus quiser que ele faça e atua para solucionar os nossos problemas. Então presta atenção, não existe esta história de profetizar bênção coisa nenhuma. É Deus quem derrama as suas bênçãos sobre a nossa vida e abre as portas no momento que ele acha oportuno, na ocasião que ele acha a melhor. Quem somos nós para dar ordens a Deus? Quem somos nós? E ele prossegue dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Muitas vezes nós fazemos o seguinte: pegamos o problema, seja um problema com um adolescente lá na sua casa, seja um problema de finanças, seja um problema de saúde. O que nós fazemos? Dobramos os joelhos porque nós acreditamos e vivemos com Deus, deixamos lá a seus pés e pedimos para ele resolver. Mas passa um dia, dois, as coisas não se resolvem à nossa maneira, o que nós fazemos? Voltamos lá, pegamos o problema das mãos de Deus e trazemos de volta para nós. Não fazemos isso? É isso muitas vezes que gera ansiedade. Porque você pediu uma vez, mas não esperou o tempo de Deus. O tempo de Deus agir. O tempo de Deus trabalhar. Há o registro da história de um homem chamado George Miller. Ele foi um grande homem de Deus. Conta-se uma história que ele orou 63 anos para um amigo se converter. Ele perguntava: seu amigo já se converteu? Ele falou: ele ainda não se converteu, mas eu tenho certeza que se converterá. E no momento que ele dormiu no Senhor, aquele amigo se converteu. 63 anos orando pela conversão de seu amigo, para que ele tivesse um encontro com Jesus. Mas ele confiou que Deus operaria no tempo e no modo dele, no tempo exato dele.
que tal também fazermos uma experiência? Como dizem no dito popular, não vamos roer a corda quando as coisas não saem no tempo que nós achamos que é o mais certo. Vamos deixar o problema na mão de Deus. Vamos confiar em Deus. Vamos deixar de ser ansiosos. De que maneira? Pela oração, súplicas. Diz assim, 2 porções, oração, súplicas e uma de ação de graças. Eu achei muito bonito meu amigo aqui agradecendo porque Deus ouviu uma oração dele. Então não é só pedir. Você já pensou, você encontra seu amigo e você só faz pedidos para ele? Olha, preciso disso, olha, preciso daquilo outro. E você nunca faz um agradecimento, nunca conversa com ele outros assuntos a não ser pedir, 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 pedir. Então, além de pedir, vamos também agradecer pelas bênçãos recebidas. Porque quando nós temos um coração grato, nós também nos tornamos mais tranquilos, nós nos tornamos mais calmos, nós nos tornamos mais felizes. Salmo, agora eu esqueci o capítulo, mas não importa. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, diz o salmista, e Ele te susterá. Não permitirá que o justo seja abalado. Olha a promessa de Deus. Nós precisamos lançar o nosso cuidado sobre Ele, porque a promessa é de sustento, de apoio, de suporte, para que você e eu não sejamos abalados. Lá no INSS, há centenas de pessoas colocadas no auxílio-doença, afastados de seu trabalho, por causa de problemas de depressão, por problemas de bipolaridade, por problemas de síndrome do pânico, porque elas pensam que estão sozinhas no mundo, elas pensam que não tem a quem recorrer, elas acham que elas são órfãs de pai e mãe. Mas na realidade, você e eu como cristãos, não precisamos andar assim, solitários, aflitos, desassossegados, porque a promessa de Deus é nos dar o sustento. Basta nós lançarmos. Ele nos desafia a fazer essa experiência e lançar sobre Ele os nossos cuidados, os nossos temores. Obrigado, isso, 55, 22. Lançar os nossos cuidados sobre Ele. Não guardar para você, não ficar remoendo aquela ansiedade, aquela coisa ruim que te perturba. Sabe, eu coloquei o tema deste estudo, o seguinte: livre-se da ansiedade. É o título do estudo. Livre-se da ansiedade. E agora nós finalizamos com o último versículo. Ou melhor, a promessa é: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meu amigo, paz não vende no supermercado. Paz não se vende na mercearia, na padaria, não se vende em nenhum desses locais. A paz verdadeira advém de fazermos isso que o apóstolo Paulo ensina, colocarmos tudo nas preciosas mãos de Cristo Jesus. E a promessa e a segurança é feita para nós. A paz de Deus vai guardar os nossos corações. Você quer coisa melhor de você andar por aí de cabeça erguida, não importa se você é milionário, se você é pobre, se você é classe média, mas você anda feliz porque você sabe de quem você é filho. Você sabe que é filho do Rei. Você sabe que Jesus te resgatou e comprou pelo seu precioso sangue na cruz do Calvário. Então você tem paz. Você anda em segurança.
você anda em tranquilidade. E o apóstolo Paulo finaliza: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Olha que coisa interessante. Uma das coisas também porque nós andamos ansiosos é o seguinte: não faça da sua mente um depósito de lixo. Não faça do seu computador um depósito de porcarias. Não armazene lixo para que você não seja contaminado pelo problema da ansiedade. Eu não vou dizer, pense no inverso do que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha o que ele diz: tudo que é verdadeiro. Então o inverso da verdade é a mentira. Tudo que é puro, o inverso da pureza é a impureza. Tudo o que é honesto, o inverso e o contrário do honesto é desonesto. Então a gente tem que se afastar destas coisas inversas que o apóstolo Paulo está dizendo aí. E nos usar essa caixa maravilhosa que Deus nos concedeu, para nos ocuparmos com isso, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, o que é louvável, o que é de boa fama. Vamos deixar o celular de lado quando chegamos em casa, né? Brinque com seu filho, converse com a sua esposa converse com o seu marido. Percebe? Coisas que edificam, coisas que constroem, coisas que valem para a eternidade. Não é que você não pode conversar sobre trivialidades, pode, mas não gaste seu tempo em coisas que são inúteis, passageiras, que não edificam, que não constroem. Muitas vezes nós vemos coisas que poderíamos evitar. Os olhos, os ouvidos são as portas de entrada que muitas vezes o inimigo de Deus usa para contaminar nossa mente. Ele faz isto, ele tenta lançar através daquilo que nós lemos, o que nós assistimos, o que nós visualizamos, o que nós escutamos. Uma vez, uma senhora cristã, olha que interessante, eu vou contar essa experiência. É rápido. Ela é cristã, mas ela ela foi assistir aquele filme há muitos anos atrás chamado O Advogado do Diabo. Muito bem, enquanto ela estava assistindo com seus 2 filhos, e você sabe, aquele filme realmente é do demônio, não é de Deus. Ali mostra a atuação do diabo, como ele trabalha. E o que aconteceu? Enquanto ela assistia o filme, o inimigo mexeu com ela. Ela pegou os 2 filhos e retirou-se rapidamente daquele local por causa disso. O que ela estava fazendo? Contaminando a sua mente com lixo, com porcaria. Meu querido, que Deus nos abençoe, nos capacite a colocar em prática esses ensinamentos da palavra de Deus. Ele quer que eu e você sejamos felizes, que nós sejamos cristãos, que brilhemos, porque nós temos a paz dele em nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.